Oi, pessoal. A dica de hoje que eu vou dar não é propriamente dica sobre cálculo estrutural, mas sim uma etapa antes do cálculo estrutural, que é exatamente aquela etapa da definição da obra junto ao cliente ou junto ao responsável técnico pela obra. Vamos supor que vocês estão sendo contratados para calcularem uma obra e projetarem uma obra que ela tem uma determinada largura por um determinado comprimento. E esta obra, ela tem alguns módulos definidos já no projeto de arquitetura, com espaçamento, vamos chamar assim, espaçamento A entre eles. Bom, a primeira definição que vocês devem ter é exatamente sobre as locações de pilares dessa obra. Vamos supor que o projeto arquitetônico definiu pilares principais exatamente nestas posições, ou seja, cada posição de eixo principal da estrutura. Então aqui nós temos os pilares, aqui temos uma linha de oitão e outra linha de oitão. A primeira coisa, antes de começar a calcular, é vocês definirem junto ao cliente se esta obra terá ou não ampliação. Se ela terá ampliação, para qual lado essa ampliação se dará? Vamos supor que esta é a obra original, a obra que vai ser executada. Mas no layout geral do cliente, essa obra poderá sofrer uma ampliação, vamos supor, para esse lado. Então notem que esta linha de pilares, que antes a gente tinha uma área de influência sobre ele, exatamente a metade de cada módulo, ou seja, A pela metade da distância entre pilares. Agora, com essa nova posição, se essas estruturas principais terão apoio neste próprio pilar, neste mesmo pilar, notem que a área de influência sobre ele será exatamente o dobro da anterior. Isto se essas distâncias forem iguais. B e B. Um outro caso que deve sempre ser levantado e sempre documentado é se nos oitões existirão pilares. E se existirão pilares, esses pilares serão removíveis para a entrada de algum equipamento ou não. Neste caso, vamos supor que ficou definido que teríamos 2 pilares intermediários no oitão. Então, este pórtico do eixo 1, que originalmente ele teria esta situação, se os pilares intermediários forem retirados mais adiante, então a situação que a gente tem referente aos momentos fletores neste prédio seria isso, porque esses pilares não seriam considerados, porque uma vez que eles seriam removíveis. E notem bem, para este oitão, nós temos meia largura de influência. Agora, vamos supor que essa obra também vá ser ampliada para este lado e que exatamente nessas posições a gente teria as estruturas principais. Então, esta linha de estrutura, que antes deveria ser só a metade da largura entre pórticos, então deverá ser considerado se a estrutura de ampliação for apoiar nesta linha de estrutura. Então, devemos considerar como esta largura A. Então, sim, ó, algumas dicas de como vocês devem fazer o encaminhamento desse tipo de definição estrutural. Vamos supor que esses pilares intermediários no oitão, eles não vão nunca ser removidos dessa situação. Então, vocês já podem otimizar essa estrutura trabalhando com a linha de pórtico nesta condição. Tem a linha de pórtico, pilares extremos e pilares de oitão.
Neste caso, vocês podem considerar esse pilar como sendo apoio intermediário, ou seja, a viga de cobertura poderá ser uma viga contínua, o que vai dar maior otimização na estrutura. Outra coisa muito importante, se caso houver necessidade de pilares de fechamento lateral entre as estruturas principais, define junto com o cliente quem é que vai segurar esta carga de vento neste pilar. Se caso for a estrutura metálica, vocês deverão projetar todo um sistema de contraventamento ao longo do módulo onde tem esse pilar para poder absorver a reação superior deste pilar de fechamento. Tá ok, pessoal? Vai um abraço para vocês.